A ampliação das regras de fiscalização do Pix gerou muita confusão, muitas dúvidas. E para explicar os detalhes e tirar essas dúvidas todas da população, nós vamos receber agora o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. Tudo bem, Mauro? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos aí do estúdio. Mauro, seguinte, a dúvida de todo brasileiro nesse momento é: o governo quer ou não aumentar a arrecadação através do Pix? Vai taxar o Pix ou não? Ou tudo isso são só novas regras, uma nova regulamentação, algumas mudanças que não afetarão diretamente o usuário? Bom, primeiro a gente tem que entender que em tributação, na questão dos impostos, existe uma regra muito antiga, uma regra com mais de 800 anos, 812 anos, que estabelece que impostos só podem ser aumentados por meio de lei, ou seja, tem que passar sob a análise dos deputados e dos senadores. Então essa é a regra geral, não pode aumentar tributo, o presidente da República não pode aumentar tributo da cabeça dele, ele tem que mandar uma proposta para o Congresso Nacional. Então isso é o primeiro esclarecimento para a população. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que existem já leis antigas, leis com mais de 30 anos, no caso do imposto de renda, que estabelecem que quem tem uma movimentação maior financeira, depósitos, e aí seria o PIX, seria uma espécie de depósito, superiores a 80 mil no ano, ele pode ser chamado, sim, a esclarecer. Então, isso já é uma lei antiga, né? Outra coisa que a população precisa estar ciente, né, é que qualquer movimentação financeira, seja de depósito ou saque, ou seja se você recebe um PIX, você envia um PIX, isso tem que estar compatível com a sua renda declarada. Então, vou te dar um exemplo: alguém que tem uma renda de R$4.000, ele, então, envia R$10.000 no mês em PIX. Isso, evidentemente, é um descompasso. Se isso, ao longo dos meses e ao final do ano, ele se revelar constante, então, é possível que a Receita Federal se interesse por esse caso. Agora, mas todo mundo que fizer isso vai ser fiscalizado, vai haver uma ação da Receita Federal? Bom, aí entra uma questão prática. A Receita ela tem pouco mais de 7.000 auditores para cuidar de toda a economia brasileira, inclusive de fronteiras, portos e aeroportos. Então, ela precisa, concentrar esforços, selecionar. Então, ela acaba fazendo regras de seleção. Mas, em termos de lei que existe aí há cerca de 30 anos, toda a sua movimentação financeira, todos os seus bens têm que estar compatível com a sua renda declarada. Então, como eu disse, se no ano você fez uma movimentação muitas vezes superior à sua renda declarada, você pode ser chamado a explicar, né? E principalmente se isso ultrapassar 80 mil, porque aí existem regras mais específicas sobre o assunto. Então não é nada novo, nem que diz respeito ao PIX. Isso já existia antes da existência do PIX, então não tem nada a ver com o PIX. Então esses são alguns esclarecimentos iniciais que nós podemos fazer. Mauro, muito bom dia, e são importantes justamente os esclarecimentos, porque nesta semana nós tivemos, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele gravou uma mensagem, porque houve a divulgação, então, que haveria a cobrança em relação aos PETs, a compra de dólar e também ao PIX. Na sequência, também, no dia seguinte, o presidente Lula fez uma doação aqui para o estádio do Corinthians, na conta do estádio aí, e ele também chamou a atenção: o PIX não vai ser cobrado. Então, eu queria que você esclarecesse, de fato, o que acontece agora, essa atualização. O PIX não será cobrado, isso vai acontecer. O que acontece agora, então, é um maior rigor da Receita em relação a um valor, R$50 mil, essas transferências via PIX, por favor. Então, primeiro, é uma questão interessante que você falou de PETs, né? Não é uma coisa inédita. Na Europa, há países que cobram imposto sobre PETs, de fato existe, né? Não há nenhuma intenção, pelo volume que isso pode tomar, que não é significativo perto de outras fontes de arrecadação,
não há nenhum interesse, né, teórico do governo em instituir isso aí, mas não é algo inédito. Em relação ao PIX, ele é apenas uma forma de movimentação financeira moderna, mas todas as movimentações financeiras sempre tem um nível de atenção da Receita Federal sobre isso. Isso é natural, como eu disse, tem lei sobre isso há 30 anos. A questão do PIX chamou atenção, juntamente com as bets e tudo isso, por ser movimentações muito significativas. Porém, há muitos PIX que são repetidos, né? Questão nas bets, por exemplo, a pessoa faz um PIX, mas também recebe o PIX. Então, isso é uma questão um pouco mais complexa. Mas todo mundo tem que ter, todo cidadão tem que ter claro que tudo que passa na sua conta corrente, ele é passível de explicar junto à Receita Federal. Sempre foi assim. A questão de, mas eu nunca vi ninguém explicar isso. Sim, porque pela falta de pessoal, a Receita não consegue, ela tem essa informação, isso já é de muitos anos, não é de agora, a Receita detém essas informações, mas não vai intimar todo brasileiro, ela faz seleções para isso. E assim é o caso do PIX também, não tem nada diferente do PIX, ele só é um meio mais moderno de fazer as movimentações financeiras. Mas, Mauro, antes de passar para os nossos comentaristas, eu só queria fazer mais uma pergunta, só queria pedir para o nosso diretor, mas, Mauro, o que muda de antes, então, para depois? Porque ficou todo esse burburinho da população. Algo mudou em relação ao PIX? Veja, aí precisa ver se mudou mesmo ou se é aquelas informações que ganham relevo nas redes sociais, mas não tem nenhum fundamento, né? Como eu disse, a arrecadação brasileira ela é basicamente fundada na classe média, né, no caso do imposto de renda das pessoas físicas e no caso do imposto de renda das pessoas jurídicas, muito nas grandes empresas, né? E com uma mão de obra limitada, como eu disse, pouco mais de 7 mil auditores no Brasil todo, a Receita Federal ela tem que fazer seleções e ir onde estão as situações de maior interesse. Certamente, essas movimentações citadas de pouco mais de 5 mil ou 10 mil, isso não revela grande interesse para essa grande arrecadação que a Receita Federal precisa fazer para sustentar as políticas públicas. Eu acho que isso, como o PIX é algo que está muito presente na vida de todos os brasileiros, de todas as faixas de renda, então trazer alguma notícia impactante, às vezes são pessoas que não dominam essa ideia que eu trouxe da legalidade, do princípio da legalidade, de que o presidente da República não pode criar tributo. Quem cria tributo é o Congresso Nacional. Quem aumenta tributo, quem cria tributo é o Congresso Nacional. E assim, como eu disse, é há mais de 800 anos, 812 anos no mundo todo. Então, talvez levado pelas redes sociais, esse assunto com muita presença na vida, qualquer novidade sobre isso tem uma grande amplificação. Então, eu acredito que é algo sem fundo de realidade. Agora, maior controle, saber de onde vai, para onde vem, isso interessa até para outras razões, para evitar lavagem de dinheiro, tudo isso. Mas tudo que passa nas instituições financeiras, o cidadão tem que entender, é absolutamente transparente em valores globais, quero deixar claro isso, não se foi para A ou se foi para B, mas em valores globais, toda a sua vida financeira, há mais de 30 anos, é transparente para a Receita Federal. Isso é tranquilo. Saiba que toda a movimentação financeira, você adquiriu um carro, adquiriu um imóvel, mandou um PIX, mandou um TED, tudo isso é absolutamente visível para a Receita Federal, há mais de 30 anos. Então, o cidadão tem que ter clareza sobre isso e a renda dele, tributada, tem que ser compatível com essas movimentações, ele tem que guardar esses comprovantes para, se eventualmente intimado, explicar. É claro que o cidadão comum, com a renda menor, ele é muito pouco interesse, né, por parte da Receita Federal, mas o cidadão tem que ter essa clareza de que tudo que ele faz na sua vida, nos seus negócios, é transparente para a Receita Federal, assim é o PIX também. Então não há novidade. Pode ter havido a novidade pela presença do PIX na vida das pessoas e esse interesse
em maior em relação ao assunto, mas não tem um fundamento de fato sobre isso. Nós conversamos com Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional. Mauro, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço.